No RPG de Vampira Máscara, além dos próprios vampiros que nós vamos estar jogando, existe uma outra constante: os carniçais. Os carniçais são mortais, pessoas no caso, ou animais, que ganham poderes sobrenaturais e vida estendida a partir do momento que bebem o sangue de um vampiro. E o custo para essa vida estendida e esses pequenos poderes sobrenaturais que um mortal venha a adquirir é acabar por se tornar serviçal do vampiro do qual eles consumiram o sangue. Então, alguém que ainda está vivo acaba por consumir o sangue de um vampiro, acaba se tornando esse carniçal e atuando para esse vampiro como um servo, um espião, um guarda-costas e promovendo as atuações que o vampiro gostaria que acontecesse na cidade onde ele está vivendo durante o dia, resolvendo problemas humanos que os seus mestres não podem tocar. E recentemente rolou uma mesa de RPG minha de Vampira Máscara no evento Baixada Offline, que aconteceu no Complexo Cultural Mário Marques aqui no centro de Nova Iguaçu. E eu aproveitei para poder utilizar o cenário que está sendo construído dentro do Rio de Janeiro by Night, o Baixada by Night. E nessa aventura, os jogadores encontraram um tipo diferente de carniçal. Carniçais deformados e modificados para se tornarem verdadeiras armas vivas. Modificações que aconteceram por intermédio da disciplina Vicissitude, um poder característico do clã de vampiros Tizimice. A vicissitude é um poder icônico e aterrorizante que faz com que o vampiro que a esteja utilizando tenha a capacidade de moldar a carne, os ossos, gordura, a pele, como se fosse argila macia. E isso faz com que o vampiro possa alterar a própria aparência ou desfigure horrivelmente as suas vítimas. E frequentemente temos Tizimices que possuem esse poder, utilizando-os para moldar a carne e os ossos de seus carniçais. Suas costelas e ossos do braço são geralmente transformados em espículos ósseos que saem dos seus corpos, garras ou mesmo lâminas de ossos. A pele pode ser substituída por um couro mais grosso para que aquele carniçal seja mais protegido contra qualquer outro tipo de dano, corte ou mesmo tiro. A gordura corporal geralmente é realocada para que ela possa proteger os órgãos vitais desse carniçal. Afinal de contas, eles ainda são seres vivos. Ou seja, são verdadeiros carniçais voltados para o combate, que no jogo nós vamos chamá-los de Slakta. E Slakta é um nome, uma palavra polonesa que ironicamente significa nobreza. Meio que os Tizimice a utilizam para dizer que os seus carniçais estão acima dos outros. E pode ter certeza, esses Slaktas são alguns dos ápices do horror psicológico dentro do jogo. Durante essa minha aventura recente, os jogadores encontraram os Slaktas sendo guardiões ali dos itens que estavam sendo colocados para um leilão clandestino que estava acontecendo e os jogadores estavam infiltrados. E quando eles se depararam com as criaturas, ficaram muito surpresos porque não sabiam exatamente o que eram, já que eles ainda não sabiam que quem estava promovendo o leilão era um Tizimice. E eles tiveram grandes problemas para enfrentá-los, não apenas pelo fato deles serem criados para a guerra, mas também pelo fato deles serem normalmente lobotomizados para que eles não sintam nenhum tipo de medo e sejam altamente bestiais durante o combate, fazendo com que disciplinas sociais e mentais, como presença e dominação, tenham certa dificuldade de serem utilizadas nessas criaturas. Porque a ideia da lobotomia não é apenas deixá-los altamente bestiais, mas também promover uma lealdade cega aos seus mestres. E é claro, todas essas modificações criadas nesses carniçais promovem que eles não possam de maneira alguma conviver em sociedade. E acabam sendo incapazes totalmente de regressar à vida humana caso seu mestre Tizimice vá de arrasta. Então, se você quer aumentar o horror psicológico dentro das suas mesas, experimenta colocar um vilão Tizimice
É até engraçado falar vilão dentro de Vampira Máscara, já que não temos exatamente heróis. Mas colocar ali o antagonista da história sendo um Tzimice e utilizando como tropas de choque ou guardiões do refúgio do Tzimice, Slactas. E experimenta colocar de repente que os jogadores acabem por conhecer a história desses carniçais quando eles ainda eram vivos, antes do Tzimice colocar as suas mãos nele. É uma excelente pedida.